O jurista Ives Gandra Martins, em live transmitida pelas redes sociais, comentou os editoriais de jornais da velha imprensa sobre a polêmica entre o empresário Elon Musk, dono da rede X, antigo Twitter, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Ives Gandra mencionou que os jornais chegaram a comparar o ministro à estridente personagem da Rainha de Copas, do livro Alice no País das Maravilhas, alertando sobre a inserção do empresário nos inquéritos políticos do ministro Alexandre de Moraes. O jurista disse: não era o caso de colocar nesse inquérito que não acaba nunca, que o ministro Marco Aurélio Mello chamou de inquérito do fim do mundo, que a PGR pediu que fosse arquivado. É a única instituição, pela Constituição, com a competência privativa da administração penal. Isso é o que manda a Constituição. O jurista apontou: a crítica maior é que ele incluiu o dono do Twitter ou do X no inquérito das fake news. Ives Gandra Martins apontou que a inclusão não deve acarretar qualquer consequência prática para o próprio empresário, mas tem um impacto negativo imediato sobre a imagem do STF e do Brasil. Gandra afirmou que o Supremo Tribunal Federal deveria voltar à sua esfera de atuação de guardião da Constituição e abandonar o ativismo político. O jurista repercutiu a narrativa dos veículos da velha imprensa que afirmaram que Elon Musk teria ameaçado descumprir as leis do Brasil. O empresário, entretanto, afirma que vem se manifestando justamente porque quer cumprir as leis do Brasil, que não permitem a censura que o judiciário controlado por Moraes quis impor a cidadãos, utilizando o Twitter como seu instrumento de censura e perseguição. Ives Gandra Martins apontou que, independentemente da manifestação do empresário sobre as ordens, há as consequências a se esperar caso a empresa deixe o Brasil. Ele disse: se o Twitter deixar o Brasil, estaremos na mesma linha dos países em que o Twitter está proibido, lembrando que são as piores ditaduras do mundo contemporâneo. O jurista lembrou que a imagem que será passada é de que expressar opiniões políticas de discordância constituiria um crime no Brasil. Ele disse: isso não é bom para o Brasil. O jurista alertou ainda sobre o impacto das audiências públicas como a que está ocorrendo no Senado ou a que será realizada na Câmara, onde os parlamentares expressarão suas opiniões e exporão a perseguição política no Brasil, e isso terá consequências políticas que não serão favoráveis ao Supremo Tribunal Federal. O jurista acrescentou: por outro lado, se for verdade que o empresário vai tirar a empresa do Brasil, tirar todos os funcionários para depois revelar as pressões que teria sofrido, também não vai ser bom. Isso vai ser colocado em rede mundial com toda a força que o empresário tem e a repercussão será negativa necessariamente para o Brasil, onde efetivamente nós temos muito menos liberdade de expressão do que países democráticos. Ives Gandra Martins analisou: eu tenho a sensação de que se formou de novo um incêndio desnecessário no Brasil e decorrente dessa visão um pouco interventiva que eu tenho discutido de ministros do Supremo, de que o Supremo devia ser o guardião da Constituição, mas toda vez que interfere no processo político, não só de justiça eleitoral, mas como Supremo, tomando partido de uma das facções sob a alegação de proteger a democracia, função que deve ser dos poderes eleitos pelo povo e não daquele que deveria ser o guardião da Constituição. Nós mantemos uma permanente crítica institucional e nós vemos as críticas que o Supremo vem obtendo de uma boa parcela da população. O jurista questionou: será que vale a pena esse protagonismo permanente? Ives Gandra Martins alertou que a polêmica do ministro Alexandre de Moraes demonstra efetivamente que nós temos uma crise institucional, política, de liberdade de expressão, com o conceito de democracia não definido mais pelo povo, mas pelo Supremo Tribunal Federal. Ele resumiu: a verdade é que a repercussão é negativa.
E se proceder que houve pressões indevidas sobre a liberdade de expressão, sobre os funcionários, isso não é positivo. Por essa razão, quanto mais fizermos para tentar reduzir as tensões, eliminar as radicalizações e procurar a pacificação nacional, tanto melhor. Mas é importante que, nesse particular, o Supremo perceba que sua principal função é guardar a Constituição, mas não o poder de intervenção política em muitos dos atos que são exclusivamente atos dos poderes políticos eleitos pelo povo. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus direitos e bens restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como a Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos jornais sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ontem li com preocupação os editoriais do jornal Estado de São Paulo e do jornal A Folha de São Paulo, ambos com críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Evidente que criticaram também o empresário Musk, mas a crítica fundamental ao ministro Alexandre de Moraes, que o Estado chega a chamá-lo de a rainha de copas do livro Alice nos Países da Maravilha, que a toda hora que chegava qualquer coisa para ela disse: corte-lhe a cabeça, é de que não era o caso de colocar nesse inquérito que não acaba nunca, e que o ministro Marco Aurélio chamou de um inquérito no fim do mundo, que é o inquérito fake news, que a Procuradoria-Geral da República pediu que fosse arquivado, porque é a única instituição, pela Constituição, artigo 127, com a competência privativa de administração penal, isso é o que manda a Constituição, continua. E a crítica maior de que incluiu o jornalista, o empresário Musk, dono do Twitter ou do X, no inquérito de fake news. É evidente que o empresário morando fora do Brasil poderá nem responder, até porque o outro jornalista, esse Alan Santos, quando pretendeu o ministro Alexandre de Moraes trazê-lo para o Brasil, também por considerar que houve um crime de manifestação, o governo dos Estados Unidos proibiu que ele viesse sob a alegação de que seria um crime por opinião política e que nos Estados Unidos a liberdade de expressão é muito grande. De tal forma que é evidente que essa inclusão
não vai ter consequências. Mas 3 coisas me preocupam. No momento que se procura eliminar a radicalização no Brasil, eu tenho batido isso no meu Instagram, esquerda, direita, o Supremo Tribunal Federal tem que voltar àquilo que era o Supremo Tribunal no tempo do ministro Moreira Alves. Se nós não procurarmos a pacificação nacional, vai ser difícil o Brasil crescer. Nós estamos vivendo, inclusive, uma crise econômica em decorrência de o mundo inteiro estar com a sensação de inconfiabilidade em relação à nossa adesão a todos os países que são de esquerda, de ditaduras, Rússia, China, Irã, Venezuela, Nicarágua, Cuba, etc. E nós precisamos voltar a ter pacificação nacional. Mas este inquérito vai trazer, a meu ver, problemas para o país. Problemas pelo seguinte: uma de duas. Ou a Twitter continua, ou a Twitter sai do Brasil. É evidente que a observação do Musk não obedecer uma ordem judicial não tem o menor sentido. Quantas vezes eu discordei de decisões da Suprema Corte e obedeci. Quantas vezes discordei da política tributária do país e cumpri as minhas obrigações. Decisões do Poder Judiciário têm que se cumprir, por mais incorretas que sejam. O ministro Oscar Correia brincava sempre: nós somos aqueles que temos o direito de errar por último. E, exatamente, quando erram, prevalece a posição que o Supremo adotou para esta ou aquela questão. Mas o dado que me preocupa, independente desse erro do Musk de dizer que não ia respeitar, é que se o Twitter deixar o Brasil, nós estaremos na mesma linha das nações em que o Twitter está proibido. Coreia do Norte é uma ditadura, China é uma ditadura, a Rússia é uma ditadura, Irã é uma ditadura, Cuba é uma ditadura, parece que também na Venezuela é uma ditadura. Mas nós não estaremos, dos poucos países onde o Twitter não está, nós estaremos com o Twitter também nós, como se expressar questões políticas e discordância, o que é normal na política, constituiria um crime no Brasil. Então, isso não é bom para o Brasil. O segundo aspecto, corre nas redes, pelo menos é o que está aparecendo, precisamos ver se isso verifica, e isto é que preocupou o Jornal do Estado de São Paulo e o jornal A Folha de São Paulo, que nos seus editoriais de ontem criticam a postura do ministro Alexandre de Moraes, é de que nessas investigações que vão ser feitas agora no Senado, que foi aprovada a moção de ouvir no Senado esse jornalista americano, não me lembro o nome, que teria feito observações de pressão, e do empresário Musk. E nós sabemos que essas audiências públicas são audiências públicas incontroláveis nas suas manifestações. E muitos estão desconfortáveis, uma pressão cada vez maior em matéria de manifestações políticas, cada vez mais pessoas sendo incluídas nesse inquérito, que a esta altura deve ter um tamanho monumental, porque todas as pessoas que contrariam o pensamento supremo têm sido lá colocadas. Isso não vai ser bom, porque vamos manter em tensão o país durante algum tempo. Por outro lado, se for verdade que que o empresário vai tirar a empresa do Brasil e tirar todos os funcionários para depois revelar pressões que teria sofrido, também não vai ser bom, porque isso vai ser colocado em rede mundial, com toda a força que o empresário tem, e a repercussão será negativa necessariamente para o Brasil, onde efetivamente nós temos muito menos liberdade de expressão do que nos países democráticos.
Então eu tenho a sensação que se formou, entende, de novo, um incêndio desnecessário no Brasil e decorrente dessa visão, enfim, um pouco interventiva que eu tenho discutido muitas vezes, com todo o respeito a todos os ministros do Supremo, de que o Supremo deveria ser o guardião da Constituição, o guardião da lei. Mas toda vez que interfere no processo político, não só a Justiça Eleitoral, mas como o Supremo, tomando partido de uma das facções sob a alegação de proteger a democracia, a função que deve ser dos poderes eleitos pelo povo, e não daquele que é o guardião da Constituição, nós mantemos uma permanente crise institucional. E nós vemos próprio críticas que o Supremo vem obtendo de uma boa parcela da população. Como eu conheço os ministros, sei da qualidade deles, de grandes juristas, era um momento de refletirem. Será que vale a pena esse protagonismo permanente que o ministro Luiz Roberto Barroso reconheceu em Harvard na semana passada e que diz após 8 de janeiro ele pretende fazer com que volte a uma proeminência, a expressão que ele usou, menor, voltando a ser o que era o Supremo na época do ministro Moreira Alves, demonstra efetivamente que nós temos uma crise institucional, política, de liberdade de expressão, os conceitos de democracia não definidos mais pelo povo, mas pelo Supremo Tribunal Federal, que é alimentada pela Suprema Corte. E embora não esteja em nada de acordo com o Musco quando disse que não vai respeitar as leis do Brasil, que seria obrigado a respeitar, todos nós, eu respeito mesmo aquelas decisões com que eu não estou de acordo, e todos os brasileiros devem fazê-lo, mas a verdade é que a repulsão é negativa, e se proceder que houve pressões indevidas sobre a liberdade de expressão, sobre os funcionários, isso não é positivo. Por essa razão, quanto mais fizermos para tentar, enfim, reduzir as tensões, eliminar as radicalizações e procurar a pacificação nacional, tanto melhor. Mas é importante que, nesse particular, o Supremo perceba, pela qualidade dos ministros que tem, que a sua principal função é guardar a Constituição, ser o guardião da Constituição, mas não poder de intervenção política em muitos dos atos que são exclusivamente atos dos poderes políticos eleitos pelo povo.